A era digital e o mistério das contas que nunca morrem. Você já parou para pensar o que acontece com um perfil de rede social quando o dono daquela conta morre? O que era para ser um espaço congelado no tempo, uma homenagem silenciosa, muitas vezes se transforma em algo muito mais perturbador. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais sombrios da era digital. As contas fantasmas, perfis de pessoas falecidas, que de forma misteriosa continuam postando, curtindo e até respondendo mensagens. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai fazer você olhar para suas redes sociais de um jeito completamente diferente. O caso de Emily, a garota que nunca saiu do Facebook. Tudo começou em 2013. Emily, uma jovem de 21 anos, morreu tragicamente em um acidente de carro. Seus amigos e familiares inundaram seu perfil no Facebook com mensagens de despedida, homenagens, fotos e muito luto, mas poucos meses depois, algo estranho começou a acontecer. Mensagens começaram a aparecer, enviadas do próprio perfil de Emily. Frases como: "Por que vocês estão tristes? Eu estou aqui. Saudade de vocês." As mensagens eram curtas, espaçadas, mas o suficiente para causar pânico. Muitos acreditavam ser algum tipo de hacker ou alguém mal intencionado que tivesse acesso à conta dela. Mas quando os pais de Emily tentaram excluir o perfil, eles receberam uma resposta automática: "Esta conta está protegida por um protocolo de segurança. Exclusão não autorizada." O problema era que Emily nunca tinha ativado nenhuma proteção especial no perfil. E pior, algumas mensagens continham detalhes íntimos que só ela saberia. Até hoje, o caso permanece sem explicação. Twitter, o perfil de Mark, que nunca silenciou. Mark era conhecido no Twitter por ser um usuário ativo, sempre postando piadas, pensamentos aleatórios e respondendo seguidores. Em 2016, ele faleceu de forma repentina por causa de um problema cardíaco. 2 meses depois, seu perfil voltou a mostrar atividade. Posts curtos, enigmáticos, com frases como: "Está frio aqui? Vocês conseguem me ouvir? Não estou sozinho." As postagens aconteciam sempre de madrugada. Hackers talvez, mas o que assustou de verdade foi um tweet com um link para a localização exata do cemitério onde Mark foi enterrado. E logo após isso, o perfil ficou ativo por mais 6 meses, antes de desaparecer de vez. Instagram, fotos novas de um morto. Imagine acordar, abrir o Instagram e ver uma nova foto publicada por alguém que você sabe que morreu. Foi exatamente isso que aconteceu com os seguidores de Laura, uma fotógrafa de viagens que faleceu em um acidente nas montanhas em 2018. Um ano após sua morte, novas fotos começaram a ser publicadas. Fotos de lugares que ela nunca visitou em vida. Locais com uma névoa densa, cores estranhas, sombras e, em algumas imagens, uma figura ao fundo, que muitos juram ser ela. Especialistas em TI tentaram rastrear a origem dos uploads, mas todas as tentativas de localizar o IP caíam em endereços inexistentes, como se as postagens viessem de lugar nenhum. O código fantasma? Bots ou algo mais? Alguns teóricos afirmam que muitas dessas postagens são resultado de bots mal configurados, perfis que foram programados para continuar ativos mesmo após a morte do dono. Mas existe um detalhe que deixa tudo ainda mais misterioso. Em 70% dos casos registrados, as postagens têm conteúdo que jamais poderia ser programado antecipadamente. Respostas a perguntas feitas recentemente, interações com eventos atuais, citações de músicas que foram lançadas depois da morte do usuário. Como explicar isso? Será que a inteligência artificial avançou a ponto de gerar interações baseadas em padrões? Ou existe algo muito mais profundo por trás dessas contas? Testemunhos de amigos e familiares. Muitos amigos e familiares dessas pessoas relatam que, após as postagens misteriosas, começaram a ter sonhos recorrentes com os falecidos. Em alguns casos,
Os sonhos eram tão realistas que pareciam mais uma espécie de contato. Outros dizem que aparelhos eletrônicos começaram a dar problemas dentro de casa. Celulares ligando sozinhos, mensagens de números desconhecidos, perfis bloqueados, voltando a seguir pessoas sem que ninguém mexesse, e em fóruns online, milhares de relatos semelhantes começaram a surgir, todos com a mesma pergunta: por que eles continuam ativos? Teorias sobrenaturais. Algumas pessoas acreditam que essas contas são uma forma de manifestação espiritual, como se, de alguma maneira, os falecidos conseguissem se comunicar através do meio digital, uma espécie de ponto de acesso entre o nosso mundo e o outro lado. A teoria das energias digitais diz que as redes sociais podem funcionar como canais espirituais, uma nova versão de antigas sessões mediúnicas. Só que agora, através de telas e cliques, assustador, não é? Casos não resolvidos. O Reddit e os fóruns de mistério no Reddit. Existem comunidades inteiras dedicadas ao estudo de contas fantasmas. Casos onde perfis continuam postando mesmo após anos da morte do dono. Histórias de pessoas recebendo DMs de familiares mortos. Vídeos publicados no TikTok com mensagens de texto vindas de contas de pessoas falecidas. E o mais assustador, algumas dessas mensagens previam acontecimentos futuros. O caso brasileiro. O mistério de João Paulo no Brasil. Um caso muito famoso foi o de João Paulo, um jovem de 27 anos que faleceu em 2019, 2 meses depois de sua morte. O Instagram dele começou a postar stories mostrando a rua onde ele morava, a calçada em frente à sua casa, sempre com a câmera apontando para o portão. As postagens aconteciam sempre às 3 da manhã. Vizinhos relataram ter ouvido batidas no portão, exatamente nos horários das postagens. O caso virou reportagem em portais de notícias. Mas até hoje, ninguém descobriu quem ou quem estava por trás disso. A possibilidade tecnológica. Inteligência artificial pós-morte. Com o avanço da inteligência artificial, hoje já existem serviços que permitem que pessoas programem suas redes sociais para continuar postando após a morte. Existem até empresas que criam bots de luto, onde familiares podem interagir com uma versão digital do falecido. Mas dos casos que vimos hoje, o problema é que nenhuma dessas pessoas contratou serviços assim. Muitos dos perfis eram de pessoas humildes, sem qualquer conhecimento em tecnologia avançada. Então, a pergunta continua: quem ou quem está por trás dessas postagens? O que fazer se acontecer com você? Se um dia você receber uma mensagem, uma curtida ou uma notificação de alguém que você sabe que já morreu, o que você deve fazer? Ignorar, responder ou simplesmente aceitar que talvez existam coisas que a tecnologia jamais vai conseguir explicar? As redes nunca esquecem. Na era digital, a morte ganhou um novo significado. Perfis, timelines, mensagens, tudo fica para sempre, ou pelo menos até que a própria internet decida que é hora de acabar. Mas e se ela nunca decidir? E se de alguma forma aqueles que partiram estiverem mesmo tentando nos dizer algo? Talvez da próxima vez que você abrir uma mensagem inesperada de alguém que já se foi, antes de apagar, pare e pense: será que essa conta está realmente inativa? Ou será que ela nunca morreu? Curta, compartilhe e comente aqui se você já presenciou um caso parecido.